Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Josiane, professora de matemática da Rede Municipal de Ensino, e nós estamos aqui para mais uma aula Descomplica aí. E o tema da nossa aula de hoje é área e perímetros de figuras planas. O que iremos ver na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente vai determinar o perímetro de uma região na resolução de uma situação-problema, vamos determinar a área de uma região em malhas quadriculadas em situações-problemas. E para começar a aula de hoje, nós vamos rever o conceito de perímetro. O que é o perímetro? O perímetro, ele indica a medida do comprimento de um contorno. Vamos trazer esse conceito para um contexto real. Imagine que você tem um terreno retangular e você quer cercar este terreno com arame. Para poder saber a medida, de arame que você precisa comprar para cercar esse terreno, você precisa saber a medida, a metragem dos lados desse terreno retangular. E quando você calcula a medida dos lados desse terreno, você está calculando o perímetro. Outra situação de contexto real em que a gente pode aplicar o perímetro são em rodapés de parede. Por exemplo, você está lá na sua casa e quer reformar o cômodo da cozinha, certo? Trocar o piso. Você precisa, após ali colocar o piso, colocar o rodapé, conforme indica a figura, ao redor da sua cozinha, da parede da sua cozinha. E como você faz para saber a metragem de rodapés que você precisa comprar para o pedreiro lá colocar aqueles rodapés? Você vai calcular a medida dos lados daquele cômodo. E com isso você vai estar calculando o perímetro. A situação-problema diz assim: cada face da moeda brasileira de 10 centavos é um círculo de 20 milímetros de diâmetro. Qual é o comprimento aproximado da circunferência determinado pelo contorno desta moeda? Percebam que o problema ele está pedindo para a gente determinar o contorno desta moeda. Toda essa região aqui. O perímetro desta moeda é uma região circular. E relembrando que, para a gente calcular o perímetro de um contorno de uma região circular, a gente tem uma fórmula específica, que é a fórmula do perímetro, do contorno, ou de uma região circular. Qual é a fórmula do perímetro de uma região circular? 2π vezes o raio. O problema diz que a moeda ela tem 20 milímetros de diâmetro. O diâmetro ele vai de um ponto até o outro. E o raio? O raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 20 milímetros, o raio é 10 milímetros. Eu vou substituir aqui na fórmula do perímetro 2π vezes o raio, que é 10. O perímetro dessa região circular vai ficar 2 vezes 10, 20, 20π. Certo? Outro conceito que iremos estudar é o conceito de área. E qual é o conceito de área? A área, ela mede uma superfície. Vamos pensar lá na cozinha, o cômodo da sua casa que você vai reformar. Para reformar ela, você vai colocar os rodapés e vai trocar os pisos. Como você vai descobrir a metragem de piso que você tem que comprar para que o pedreiro, troque ali o piso do cômodo da sua casa? Você vai encontrar a medida da área daquela superfície, conforme indica a figura aqui, e cobrindo, aquela área com os pisos. Para isso, você tem que calcular a área. Eu trouxe aqui um modelo matemático em que facilita vocês a diferenciarem o que seria perímetro e o que seria área, relembrarem essa diferenciação. Então, olha só, o perímetro, ele nada mais é do que o contorno dos lados de uma região, de uma figura. E a área é a medida da superfície, essa região pintada em cinza aqui. Então, perímetro, contorno, a área, o cálculo da superfície. E para facilitar o cálculo de área, a resolução de problemas, temos algumas fórmulas já pré-estabelecidas para quando a gente quer determinar a área de determinada figura. Então, vamos rever essas fórmulas dessas regiões. Então, olha só. Se me deparo com uma região retangular, como eu vou calcular a área dessa região? Eu vou usar a fórmula
base vezes a altura do triângulo e vou dividir por 2. Se eu quiser descobrir a área de um quadrado, a área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Temos também a área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Temos a área do retângulo, que é base vezes altura. Temos uma fórmula também para a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E a área de uma região circular, calculamos π vezes o raio ao quadrado. Lembraram aí? Então vamos para uma situação problema envolvendo área. Josefa quer revestir o piso da cozinha de sua casa. A forma desse cômodo é bastante irregular. Veja abaixo a planta da cozinha. Então eu tenho esta figura aqui, e ela quer colocar piso, né, reformar essa região da casa dela. Percebam que esta figura maior ela é dividida em outras pequenas figuras. Para facilitar o cálculo, eu vou dividir em área 1, área 2 e área 3. Então, aqui eu vou chamar de área 1, aqui de área 2 e aqui de área 3. Eu vou fazer o cálculo dessas pequenas figuras. Então, vamos lá. Vamos calcular a área desse retângulo aqui. A área do retângulo 1. A área do retângulo 1 é base vezes altura, 2 vezes 3. Ou seja, 6 metros ao quadrado. A unidade de medida aqui é metro, metro vezes metro, metro ao quadrado. Vamos calcular a área do quadrado da figura 2. A área da figura 2 é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, 4 metros ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 metros ao quadrado. Temos aqui a área de um triângulo. Como calculamos a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A base é 1, a altura é 2. Ó, percebam que são paralelas, têm a mesma medida. Então, 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1. A área da figura 3 tem 1 metro ao quadrado. Encontramos a área de cada pequena figura. Agora a gente vai somar essas áreas e encontrar a área total. Temos 6 mais 4, que dá 10, com mais 1, 11. A área total desta figura é 11 metros ao quadrado. Ou seja, letra D. Vamos lá? Agora a gente vai para aquele nosso famoso momento mão na massa. Eu vou dar 2 minutos para vocês. Vocês vão olhar a questão, tentar resolver e após 2 minutos a gente volta para resolver a questão juntos. Então vamos lá, 2 minutos.
Pessoal, 3 segundos, 2, 1. Tempo esgotado. Vamos lá para a resolução da questão. Nós temos duas figuras em formato irregular e a gente precisa calcular o perímetro e a área dessas figuras. Vamos começar por essa figura. Lembrando que perímetro é a soma do contorno dos lados da figura. Então, vamos lá. Eu tenho uma figura aqui que ela tem 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, essa figura, ela tem 6 lados. Tem 9, mais 9, mais 15, mais 11. Está faltando essa medida. Eu vou chamar ela de X. Contornou aqui. Está faltando essa pequena medida que a gente vai chamar de Y. Então, para a gente calcular a soma desses 6 lados da figura, eu preciso dessas duas medidas. Então, vamos encontrar. Vamos fazer a resolução semelhante à resolução de área que a gente tinha feito, né, na situação problema anterior. Eu vou estender essa reta aqui e aqui vai formar um retângulo, certo? Percebam que a medida daqui até aqui é 11. Essa reta é paralela a essa, que eu tenho que ter 11 também. Olha só. Essa medida é paralela a essa. Então, essa aqui tem 9 centímetros, aqui eu tenho 9 também. Quanto falta para chegar a 11 aqui? Esse vai ser o valor do Y. Ou seja, 11 menos 9, 2. Então, o valor do Y é 2 centímetros. Agora, vamos encontrar a medida do X. Percebam que daqui até aqui eu tenho 15 centímetros. E essa pequena medida aqui é 9. Quanto falta para chegar a 15? 6. A medida de X desse pequeno pedaço aqui é 6 centímetros. Agora, encontramos a medida desse lado. E a medida desse lado é 6 centímetros. Podemos somar todos os lados dessa figura? Sim, podemos somar todos os lados dessa figura, porque nós temos 6 lados. Então, vamos lá. Aqui a gente tem... Vamos começar. Lembrando que a forma da resolução, ela pode ser diferenciada, desde que você chegue ao resultado. Na matemática, não tem um único caminho de resolução. Eu vou começar a calcular aqui pelo 9 centímetros. Então, eu vou somar 9 mais 9, mais 15, mais 11, mais 6, mais 2. E vou encontrar o valor total do perímetro desta figura. Todos esses lados, eu vou ter 52 centímetros. Ou seja, o perímetro dessa figura, 52 centímetros. Agora, a gente precisa calcular a área. Lembra que o problema pediu perímetro e área. Então, vamos lá. Vou calcular a área desta figura. Vamos chamar esta área de área 1 e a área aqui do quadrado de área 2. Vamos calcular essa área separadamente, depois a gente soma para encontrar a medida total. Então, vamos lá. Vamos calcular a medida da área 1. Qual é a medida dos lados da área 1? Eu tenho base 6 e a altura 11. 11 vezes 6, 66. Ou seja, 66 centímetros ao quadrado é a área da figura 1. Vamos calcular a área da figura 2. 9 vezes 9. A área da figura 2 vai dar 81 centímetros ao quadrado. Agora, para encontrar a área total dessa figura, somamos 81 mais 66. 81 mais 66, 147 centímetros ao quadrado. A área total dessa figura, 147 centímetros ao quadrado. Vamos para o cálculo da área e do perímetro da segunda figura. Sabendo que o perímetro é a medida dos lados da figura.
Vamos ver quantos lados tem essa figura. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, certo? Essa figura, ela tem 8 lados. Mas se vocês perceberem, ela tem a medida aqui apenas de 6 lados. Está faltando 2 lados. Eu vou chamar esses 2 lados faltantes de x e y. Eu preciso encontrar a medida deste lado e desse lado, para a gente poder calcular o perímetro total. Então, vamos lá. Se eu separar essa figura, né, em outras pequenas figuras, eu consigo realizar o cálculo da medida desses pedaços faltantes. Olha só, percebam que este lado aqui, desse retângulo, ele tem 3,5 centímetros. Certo? E que este pedacinho aqui tem 2 centímetros. E ele, no total, ele tem que ter 3,5 centímetros. Aqui eu tenho 2 e aqui 3,5. 3,5 menos 2, ou seja, 2, quanto falta para chegar a 3,5? 1,5. A medida de x é 1,5. Deixa eu apagar aqui. A medida de x, 1,5 centímetro. Certo? Eu preciso encontrar essa pequena medida que eu chamei de y. Eu sei que aqui na base da figura são 5 centímetros. E que este pequeno pedaço aqui tem 1,5 centímetro. E eu preciso de 5 centímetros no total. Então, aqui eu tenho 5 centímetros, né? No total, aqui eu tenho 1,5, certo? E neste pequeno pedaço aqui, estendendo, são paralelos, eu tenho 2,5 centímetros. Somando 1,5 mais 2,5, eu tenho 4. Para completar 5 centímetros, eu preciso saber esse pedacinho aqui. 4 menos 5 dá 1. Como são paralelos, o valor do y também é 1. Então, qual é o valor de y aqui? 1 centímetro. Encontramos as medidas. Agora, a gente pode contornar a figura, né, realizando o cálculo das medidas. Vou começar pelo 2,5. Então, eu vou somar. 2,5 mais 2,5 mais 1,5 mais 1 mais 5 mais 2 mais 1 mais 1,5. E somando todas estas medidas, eu vou encontrar 17. Ou seja, o perímetro total, o contorno do lado dessa figura é 17 centímetros. Quem acertou, parabéns. Precisamos calcular a área dessa figura. Então, vamos lá. Fazendo o cálculo da área. Dividimos essa figura em outras pequenas figuras. Vou chamar essa figura de 1, né? A área da figura 1, figura 2 e figura 3. Vamos calcular a área dessas figuras. Vou fazer aqui do lado a área da figura 1. É um retângulo. Eu vou multiplicar 1,5 vezes 1. 1,5 vezes 1, 1,5, 1,5 centímetros ao quadrado. Vamos encontrar a área da figura 2, este retângulo aqui. Vou multiplicar 2,5 vezes 3,5, que dá 8,75 centímetros ao quadrado. Vou multiplicar a área da figura 3. Percebam que aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. 1 vezes 2, 2 centímetros ao quadrado. Somando 1,5 mais 8,75 mais 2, a área total desta figura será 12,25 centímetros ao quadrado. Quem acertou, parabéns. Vamos para a próxima questão. 2 minutos para a resolução. A gente volta e resolvemos a questão junto. Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui.
Pessoal, está se esgotando o nosso tempo. Tempo esgotado. Vamos lá para a resolução da questão 2. A questão 2 diz assim: o marceneiro deseja construir um mural retangular para paredes com 2 metros de comprimento e 1,20 m de altura. Para isso, compra uma peça única de madeira com as medidas desejadas e fita de borda na medida exata para o acabamento das laterais do quadro, com uma única volta. Os preços pagos são R$ 60 por metro quadrado de madeira, R$ 4,50 por metro quadrado de fita de borda. O valor total gasto com madeira e fita de borda para a confecção desse mural são. Aí ele dá as alternativas. Percebam que a gente olhando o problema, observando os comandos, o que realmente o problema pede, ele pede o valor total gasto com a madeira e a fita de borda. Precisamos fazer neste problema. Lembrando que não há uma única forma de resolver. Vamos calcular primeiro a área desse mural retangular. Então, vamos lá. A área do mural é base vezes altura. É um mural retangular. O comprimento é 2 metros, certo? E a altura, 1,20 m. A área total desse quadro ali, desse mural retangular, é de 2,4 metros ao quadrado. Vamos calcular o perímetro. Perímetro, soma do contorno, soma dos lados. Percebam que eu tenho retas paralelas nessa região ali retangular. Então, ó, se eu tenho 2 centímetros de comprimento, botei embaixo também 2 centímetros, os lados ali também, a altura também é paralela, vou somar. Somando 2 mais 4 mais 1,20 mais 1,20, nós teremos 6,4 metros. Certo? Agora a gente tem a metragem, a gente precisa, o marceneiro lá precisa comprar a madeira e a fita de borda. Ele diz que é R$ 60 um metro da madeira. Eu vou ter que pegar o metro da madeira e multiplicar por 60. Então, aqui eu vou fazer 2,4 vezes 60. Multiplicando, eu vou ter 144. R$ 144. Agora, vamos multiplicar o perímetro, o contorno da borda, por 4,50, porque ele disse que o metro de fita de borda é 4,50. Vou multiplicar 6,4 por 4,50. Ou seja, o valor que ele vai gastar aqui é R$ 28,80. R$ 28,80. Então, eu preciso saber o valor total gasto. Eu vou somar R$ 144 com R$ 28,80. E o total gasto por ele vai ser de R$ 172,80. Agora vamos para as alternativas. Letra A. O valor total gasto por ele é menor que 170? Não, é maior. Está entre 170 e 171? É um valor maior. Letra C. Está entre 171 e 172? É R$ 172,80. Letra D. Está entre 172 e 173? Sim. A resposta correta é a letra D. Aqui. Certo? Vamos para a próxima questão. 2 minutos. Vocês vão resolver e a gente retorna.
Retornamos para a resolução, tempo esgotado. Então, vamos à resolução da questão 3. A questão 3 diz assim: no desenho abaixo estão representados 4 triângulos retângulos e um retângulo, bem como as suas medidas. Juntando todas essas figuras, podemos construir um quadrado. Cada lado desse quadrado irá medir. Então, ele dá vários pedaços de figura aqui e diz que se a gente juntar todos eles, a gente forma um único quadrado. E ele está pedindo a medida de cada lado desse quadrado. Lembrando que o quadrado tem 4 lados iguais. Se eu encontrar a medida de um lado, será a medida de todos os lados desse quadrado. Essa questão ela não tem um único caminho para a gente chegar ao resultado. Eu vou fazer de uma forma, vocês podem ter feito de outra e chegar a um resultado, está tudo certo. Olha só, eu tenho 2 triângulos semelhantes aqui. Juntando esse triângulo, eu vou ter um retângulo. Certo? Se eu juntar eles, eu vou ter um retângulo. Aqui eu vou ter a diagonal dele, que vai medir 100. E esse valor, para o cálculo da área, eu não vou considerar. Então, eu tenho a altura aqui 60 e a base 80. Como eu calculo a área desses 2 triângulos maiores? Base vezes altura. Multiplicando o 60 com o 80, eu vou ter 4.800. 4.800 é o valor da área desse retângulo. Agora vamos juntar desse retângulo formado pelos triângulos. Agora eu vou juntar esses 2 triângulos pequenos e vou formar um retângulo menor. Então vamos lá. Juntei eles aqui. Percebam que a diagonal vai ser 20. Eu tenho a altura e a base aqui, né? Juntando eles aqui. Então a área será 12 vezes 16. 12 vezes 16, 192. Vamos calcular a área deste retângulo que sobrou aqui. A área deste retângulo, 88 vezes 16, vai dar 1.408. Se eu juntar todas essas áreas, eu vou encontrar a área do quadrado maior, quadrado formado pela junção de todas essas figuras. Então, eu vou somar 4.800 mais 192 mais 1.408. E a soma dessas 3 áreas vai dar 6.400. É a área. Eu preciso descobrir o perímetro. Eu vou apagar aqui para ficar melhor o cálculo do perímetro. Eu sei que a área total, a gente encontrou, é 6.400 centímetros. Olhando lá na fórmula, né, da área das figuras, a gente tem que a área do quadrado é lado ao quadrado. E eu tenho a área desse quadrado, 6.400. Aqui eu tenho uma equação, onde a incógnita é o lado do quadrado. Agora é só resolver e encontrar a medida do lado. Eu tenho o expoente 2, ele vai traçar para esse lado como sendo raiz quadrada. Expoente 2, radical de índice 2. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 6.400. Encontrando a raiz quadrada de 6.400, eu encontro o lado desse quadrado. Raiz quadrada de 6.400. Bom, raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 6.400, 80. Vamos arrumar esse 80 aqui. Ou seja, a medida do lado desse quadrado é 80 centímetros. Letra E. Quem acertou, parabéns. Vamos para a próxima questão. 2 minutos para a resolução e a gente volta.
Vamos lá, o tempo está se esgotando. Tempo esgotado. A questão 4, ela diz assim: um quadrado de área 1 foi dividido em 4 retângulos congruentes, conforme indica o desenho abaixo. Em seguida, os 4 retângulos foram reagrupados de maneira a formar um quadrado, com um buraco quadrado no centro, conforme indica o desenho. Temos o desenho aqui. Ele dá a informação que a área deste quadrado, a área total dele, é 1, e ele foi dividido em 4 retângulos congruentes. O que são 4 retângulos congruentes? São retângulos com a mesma medida. Percebam que a área desse quadrado total é 1, e ele foi dividido em 4 partes. Então, cada pequeno retângulo desse vai ter área 1/4. Então, aqui 1/4, aqui 1/4, 1/4 e 1/4. Certo? Somando essas áreas, eu vou ter 1 inteiro. Eles reagruparam esses retângulos, certo? De forma a formar esse quadrado. Temos 4 retângulos aqui. E ele diz que formou esse buraco aqui no meio, né? Esse quadrado branco. E ele quer encontrar a área desse quadrado. Então, vamos utilizar as informações que o problema está me dando. Ele me diz que daqui até aqui eu tenho 1 centímetro. 1 centímetro, desculpa. E eu sei que daqui até aqui, ó, se eu estender, né, essa reta, aqui eu tenho 1/4. Certo? Porque o quadrado tem, né? Nesse caso aqui, eu tenho a medida aqui de 1/4, esse pequeno pedaço, 1/4. E o que eu preciso descobrir para poder calcular a área desse buraco branco aqui, desse quadrado branco? Preciso saber a medida deste lado aqui. Se aqui eu tenho 1 inteiro, para saber a medida somente desse lado, e aqui eu tenho 1/4, certo? Eu preciso, deixa eu só apagar aqui, vou utilizar como 1/4 essa parte aqui, que essa parte aqui é 1/4. Como eu vou calcular a medida desse pequeno lado aqui? Se no total eu tenho 1, eu vou fazer 1 menos 1/4. Ou 1 menos 0,25, da forma que vocês acharem melhor. Deixa eu apagar aqui. Eu vou calcular pelo método convencional, tá? Das operações com frações. Eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum, que aqui eu tenho 1, certo? O mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 é 4. Vou dividir o 4 por 1 e o resultado vou multiplicar pelo numerador. Então, vou fazer 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4, 1. Vezes 1, 1. Agora é só resolver. Vou diminuir aqui os numeradores. 4 menos 1, 3. Repete o denominador, 3/4. Ou seja, deste ponto aqui até esse ponto aqui, eu tenho a medida de 3/4. Como o quadrado tem 4 lados iguais, agora é só calcular a área deste buraco formado aqui pelo reagrupamento dessas figuras. A área do quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Isso aqui eu tenho 3/4 aqui também. 3/4 vezes 3/4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 9/16. Vamos verificar aqui qual é a alternativa correta. Letra B, 9/16. Quem assinalou ali, né, chegou a esse resultado, parabéns. Vamos para a próxima questão. 2 minutos e a gente retorna.
Retornando, pessoal. Tempo esgotado. Vamos lá para a resolução do problema. A questão 5 diz assim: Juliana cortou a folha quadriculada, representada abaixo, ao longo da linha mais grossa. Ela obteve 2 pedaços com diferentes perímetros. Qual é a diferença entre esses perímetros? Então, o que a Juliana fez? Ela recortou este quadrado, ó, percebo que é de 1 centímetro, ao longo dessa linha mais grossa. Ela recortando, ela vai obter 2 novas figuras. E cada figura dessa vai ter um perímetro, ou seja, o contorno dos lados. E ele quer saber a diferença entre esses 2 perímetros. Para facilitar nosso cálculo, primeiro vamos calcular o perímetro da região recortada pela Juliana. Essa região aqui, ó. Então, percebam, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. O perímetro da região cortada é 36. Então, eu tenho o perímetro da região recortada por ela, certo? Agora, para facilitar meu cálculo, como eu falei para vocês, essa região ela foi dividida em outras 2 regiões no momento que ela recortou. Eu vou chamar isso aqui de perímetro 1 e essa outra região de perímetro 2. Para facilitar o cálculo, eu já sei que a região recortada, que é comum às 2 figuras, ela tem 36 centímetros. É só calcular o restante dos lados aqui. Então, se eu tenho 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ou seja, o perímetro da região 1 é 44. Vamos encontrar o perímetro da região 2. Eu sei que esse lado comum tem 36. Vamos continuar aqui. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Então, o perímetro, né, da figura 2 é 62. E o que ele pede no problema? Ele pede a diferença entre esses perímetros. Então, eu vou calcular a diferença. 62 menos 44. 62 menos 44, 18, né? A unidade de medida que ele dá aqui é centímetros, 18 centímetros. Quem assinalou a letra C, parabéns. Vamos para a próxima questão. 2 minutos e a gente volta.
Vamos lá. Está esgotando o tempo. 3, 2, 1. Tempo esgotado. Vamos para a resolução da questão 6. A questão 6 diz assim, ó, o quadrado abaixo foi dividido em 4 regiões, representadas pelas letras. 2 delas têm a mesma área quais? Então, ele dividiu, né, essa região aqui em outras 4 regiões. A região a região B, a região C e a região D. E a gente precisa encontrar, ele diz que 2 delas têm a mesma medida, a gente precisa encontrar quais. Essa questão, ela, como eu falei, ela não existe uma única forma de resolução. Alguns de vocês podem ter resolvido por sobreposição e ter encontrado a resposta correta, tá? Eu vou fazer de uma outra forma e a gente vai chegar ao resultado correto também. Olha só, percebam que essa figura ela é formada por quadradinhos inteiros de 1 centímetro e eu tenho outros pedaços de quadradinho, 1/4, né? Não exatamente a metade, e eu preciso encontrar a área desses quadrados que estão recortados ali. Se vocês perceberem, esses quadrados que eles estão recortados ali, ele forma uma figura geométrica. Olha só, aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ele forma um triângulo retângulo. Eu vou transpor isso para cá, né? Ele forma um triângulo retângulo. Posso até colocar ele assim, né? De altura 2 e base 1. E como eu encontro a área, né, desse quadrado? Através da fórmula de área do triângulo. 2 vezes 1 dividido por 2, que vai dar 1. Então, quando eu me deparar, né, com esses quadradinhos aqui para contar, eu vou utilizar a medida dele como sendo 1. Então, olha só, vamos pintar todos esses que aparecem aqui. Eu tenho ele aqui, certo? Eu tenho ele aqui. Eu tenho ele aqui. Deixa eu só continuar aqui. Certo? Eu tenho essa medida aqui. Eu tenho essa medida aqui. Estão percebendo? Eu tenho ela aqui. Eu tenho ela aqui. E eu tenho mais esse triângulo retângulo nessa parte e aqui. Agora a gente vai contar os quadradinhos. Vamos lá? Então, olha só, vou contar a primeira parte inteira dos quadrados. Olha só a figura A aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 quadradinhos aqui. A figura B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 quadradinhos. A figura C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ou seja, 17 quadradinhos. Nem precisamos continuar o cálculo ali da área da figura D. Eu sei que as figuras que têm as mesmas áreas é a figura B e a figura C. Ou seja, letra D. Parabéns para quem acertou. Vamos para a próxima e última questão. 2 minutos para vocês resolverem.
Vamos lá, pessoal. O tempo está acabando. Tempo esgotado. Vamos para a resolução da nossa última questão de hoje. A questão 7 diz assim, ó. Na figura abaixo, o quadrado A, B, C e D foi dividido em 16 quadrados menores, idênticos entre si. Cada um deles com medida de 4 centímetros. Uma aluna de artes decidiu criar a figura circular dentro deste quadrado. Para isso, ela usou o ponto A como centro da circunferência, abrindo o compasso até o ponto B e traçando a parte da circunferência até atingir o ponto D. Por isso, e após isso, desculpe, ela coloriu a região obtida conforme a figura abaixo. Então, né, ela fez todo o procedimento lá e chegou a esta figura que é uma região circular, uma parte, né? Aí, o problema diz assim, ó, qual é o perímetro dessa figura circular e qual é a área dessa figura circular. Quando a gente depara com um problema, né, vocês, na resolução dele, você tem que observar os dados do problema. Releiam, observe os dados, para que vocês tenham mais facilidade em resolver essa questão. Então, percebam que aqui não é mais um centímetro quadradinho, ele dá uma informação valiosa. Ele diz que cada quadradinho tem 4 centímetros, e não mais um. Então, vou ter que fazer o cálculo em cima desses 4 centímetros. Por isso que o raio ali não vai ser 4, ele já vai ser 16, certo? Porque cada quadradinho tem 4 centímetros. Então, vamos lá, vamos calcular a área dessa região circular. Se eu juntar os outros 3 quadradinhos, eu vou ter toda a região circular. Então, aqui ó, ele foi dividido em 4 partes, vamos por assim dizer. Então, sempre que eu fizer o cálculo da área ou do perímetro, eu vou ter que dividir essa figura por 4 para saber apenas essa região. E a gente viu lá no começo que para calcular o perímetro de uma figura circular, eu faço 2π vezes o raio. E para me calcular o perímetro aqui, eu vou multiplicar 2π vezes o raio, que é 16. E vou dividir essa figura por 4. Tem um pequeno porém aqui. Quando eu calcular, fazer o cálculo, né, do perímetro, com esta fórmula, eu vou estar calculando apenas essa parte aqui, ó. Mas eu tenho esta outra parte, 2 partes que eu preciso calcular o perímetro, porque é o contorno dos lados. Então, quanto tem desse lado? 16 quadradinhos. E deste lado aqui embaixo eu também tenho 16. Então, eu não posso esquecer de adicionar isso ao perímetro. Então, vamos lá. 2 vezes 16 é 32, π. 16 mais 16, 32. Tudo isso dividido por 8. Eu consigo fazer a divisão aqui do 32 pelo 8 para me simplificar este cálculo aqui. 32 dividido por 4, desculpa. Deixa eu só apagar o 8, é 4 aqui. 32 dividido por 4 dá 8, 8π mais 32. O perímetro dessa região, 8π mais 32. Então, vamos lá realizar o cálculo da área desta região circular aqui. Eu sei que, para calcular a área de um círculo, eu tenho π vezes o raio ao quadrado. E eu sei que o raio dessa figura é 16. Π vezes o raio é 16. Só vou inverter aqui o cálculo. 16 ao quadrado vezes π. Tudo isso dividido por 4. Se você quiser dividir por 4 lá no final do processo, não tem importância. Mas para a gente não esquecer, a gente já coloca aqui no começo. Então, a área dessa região circular vai ser 16 ao quadrado, 256, π dividido por 4. A área dessa região circular é 64 π. 256 dividido por 4, 64. E nós vamos chegando ao fim de mais uma aula. Eu quero agradecer a presença de vocês. Vocês podem fazer comentários ali das questões, se gostaram, se acertaram, como vocês se sentiram resolvendo as questões. Quero agradecer, espero que a gente se veja em breve. E aqui a gente tem também uma avaliação da nossa aula de hoje. Então, você entra lá, avalia o nosso encontro e os alunos que eles estão assistindo em casa, entra nesse link ali para preencher a lista de presença. Então, obrigada e até a próxima.